sobre decisões que constroem caminhos. Histórias reais, reflexões profundas e conversas que revelam que toda conquista nasce de escolhas sustentadas por ação. Porque a vida que você vive é a vida que você decide construir e que tem a coragem de materializar. Bem-vindos ao podcast Ponto Voz. Esse é o episódio piloto. Hoje, na verdade, a gente vai iniciar, então, uma sequência de podcasts, né? Onde podem estar na dúvida. Vamos falar sobre arquitetura? Vamos falar sobre construção, sobre investimentos? Mas, na verdade, não. Esse podcast vem com a ideia e o princípio de conversas que surgem de ideias que consequências são ações, são decisões e, por fim, chega, então, à realização. O que eu quero trazer hoje é justamente isso, né? O ponto que a gente tem para materializar as coisas. O ponto de virada de chave. Qual é o ponto que tudo surge e é onde começa a acontecer? A gente lembra que muitas vezes a gente quer chegar no topo da montanha, né? A gente quer ter a vista mais bonita, a gente quer conquistar algo e muitas vezes a gente acaba esquecendo do processo, né? Isso é uma metáfora muito até relacionada com a arquitetura, né? Pra gente ter um espaço bonito, pra gente receber as pessoas no nosso espaço, receber as pessoas na nossa casa, na nossa empresa, no nosso escritório, na nossa clínica, a gente vai sim precisar passar por uma obra. Passar por uma obra é processo. É ter a ideia, é executar a ideia, é colocar em prática, é contratar as pessoas, é fazer, botar a mão na massa para ter um resultado final. E o resultado final nunca vai ser só o espaço pronto. E sim, vai ser vocês vivendo dentro desse espaço. Então, quero que vocês tenham esse podcast como um meio para a gente conversar justamente sobre isso, né? Sobre realizar, sobre medos, sobre conquistas, sobre dúvidas, sobre o processo realmente da vida, do empreendedor, do empresário, né? Então, de tudo que vem acontecendo por trás de uma marca. Você está disposto a abrir mão para você viver o que diz que quer viver? Às vezes a gente acaba só querendo, né? Eu quero algo, eu quero conquistar algum imóvel, eu quero conquistar um carro, eu quero conquistar uma empresa. E a gente não acaba não abrindo mão no hoje para a gente viver o amanhã. Então, é isso que eu queria muito trazer aqui, sobre a ilusão da conquista sem a renúncia, né? Eu até trouxe alguns tópicos. Vocês estão vendo que eu tô com folhinha aqui para sempre relembrar de pontos que eu quero trazer aqui para não me perder. Tem frases, tem pensadores, tem estudos que falam sobre isso. E é sobre realmente a gente viver esse processo tão bonito, né? Então, um bolinho da água que a gente merece. As pessoas que querem um resultado, elas têm que passar por um processo. E eu resolvi trazer esse primeiro assunto no episódio piloto do podcast justamente porque eu vivi isso essa semana, né? A Voz está em obra, estamos aí num processo de mudança, de evolução, de crescimento, né? E não tem como simplesmente, num piscar de olhos, num estalo de dedos, estar com um espaço novo. Nessa semana eu abri mão de muitas coisas. Eu abri mão de vir todos os dias para o escritório de uma maneira confortável para trabalhar. Eu abri mão de dormir um pouquinho mais. Eu abri mão de tomar um café com calma para estar na obra, para colocar a mão na massa lá na obra. Eu abri mão de treino. Eu não fui treinar essa semana porque eu sabia que eu precisava ficar algumas horas a mais lá na obra, porque eu também estou ajudando no processo. Eu estou colocando a mão na massa, né? Então isso tudo foi escolhas. Se eu quero que isso aconteça, eu vou ter algumas escolhas. Ou alguém vai fazer por mim, ou eu vou ter que fazer. Nesse caso, eu optei por fazer. E como tudo na vida, né? A gente quer conquistar um espaço no mercado. Se não for eu que for fazer para conquistar esse espaço no mercado, talvez o teu concorrente vá fazer. Talvez alguém vá fazer por ti e vai chegar lá. E tu fala, mas isso era eu que queria, era eu que estava pensando nessa ideia, era eu que devia estar lá. Mas a pessoa abdicou de certas coisas para conquistar aquilo, né? A conquista nunca vem de bandeja pronta, né? Então, é sobre essas decisões do hoje que às vezes a gente vai ter que abrir mão, né? Às vezes a gente vê, eu vou trazer algum exemplo de obra mesmo, né? Eu quero que a obra
fique pronta no mês que vem. Mas quando termina o meu expediente, eu quero estar em casa, porque eu tenho que descansar, porque eu tenho que fazer um pilates, porque eu tenho que fazer uma academia, porque eu tenho que fazer terapia, porque eu tenho que ficar com os meus filhos. Mas às vezes é uma semana que tu precisa abrir mão disso para tu conquistar o teu sonho. O teu sonho que às vezes é de uma vida inteira. Será que uma semana não vale a pena tu abdicar? Abdicar da tua rotina, abdicar de ficar uma horinha a mais com teu filho, abdicar de fazer uma atividade física nessa semana para tu conquistar o teu sonho? Daí tu vai ter que botar na balança quais são as tuas prioridades. Se tu realmente quer, será que esse sonho realmente tu tá querendo? Às vezes tu só acha que tu quer, mas tu não vai estar querendo fazer as ações para tu realizar ele, né? Realizar é pagar o preço, né? Todo sonho que a gente sonha tem grandes ações por trás, né? Independente, se o sonho for pequeno, vai ser difícil, se o sonho for grande, também vai ser difícil. Então, se é pra gente sonhar, que a gente sonhe com um sonho grande e que a gente realize, né? Cada degrau para subir, quanto maior a montanha, mais íngreme é a subida, mais longe é o percurso, né? Às vezes a gente vai ter que fazer pausas nessa montanha, nessa subida. Vamos pausar para respirar, para tomar uma água, vamos pausar para... Hoje a gente vai dormir no meio da montanha, depois a gente continua essa trilha, né? Então tá tudo certo, né? A nossa conversa de hoje é justamente para isso. Pra gente parar e entender, eu realmente estou fazendo alguma ação todos os dias para chegar onde a gente quer chegar? O que você faz diariamente? Seu comportamento confirma o que você diz querer? A gente até comenta, né, com um coleguinha, a gente faz um curso, nossa, porque eu quero ser a empresa de maior sucesso, porque eu quero ser a dentista mais renomada, porque eu quero fazer a harmonização facial mais natural e que a pessoa saia mais realizada da cidade, do estado, do município, do país, do mundo. O que tu tá fazendo hoje para tu realmente entregar isso, né? E outras vezes não, isso acaba, não tem como a gente falar de tudo isso sem falar do materializa, né? Acaba tudo isso voltando para, de que adianta tu saber fazer isso se ninguém sabe que tu faz isso, né? Tu tem 10 mil especializações, tu é o médico mais conceituado, né? Que tem melhores resultados, mas tu não comunica. Como é que as pessoas vão te encontrar? Como é que as pessoas vão te contatar? Como é que elas vão chegar até ti, saber que tu é melhor e gerar desejo e vontade nelas de querer fazer contigo? Então, é um universo tão grande que a gente vai ter dentro desse assunto que eu até não pensei em falar do materializa aqui, mas acaba que é uma consequência das nossas conversas, que fala justamente, né, a ação vem do propósito, né? Então, o nosso propósito aqui, a gente está falando de chegar em algum resultado final, em algum sonho, né? O propósito é o que faz a gente viver todos os dias, né? Então, quais são as pequenas metas e conquistas e objetivos que a gente está vivendo todos os dias dentro do nosso propósito para alcançar? Como que a gente vai comunicar isso? Então, entra o marketing que a gente traz no propósito. Como que a gente vai comunicar isso? Como que as pessoas vão chegar até a gente? Quem é o público que a gente vai atingir? E daí, por fim, né, a arquitetura, que é quando a gente consegue materializar no espaço físico tudo isso que a gente está fazendo, né? No momento que a gente tem um propósito definido, um objetivo claro, um público-alvo, uma comunicação assertiva, elas vão vir até o nosso espaço, né? Então, a arquitetura é o momento que a gente fecha com chave de ouro tudo isso, tá? A abdicação, ela não é perca, né? Ela é justamente o foco que a gente tem que ter. E pra gente chegar num espaço físico, né? Depois de tudo isso, depois a gente passar por um propósito, depois a gente pensar, né? Em todos os dias, nos nossos pequenos hábitos todos os dias, é justamente ter foco, né? Pra ter energia, pra executar, pra colocar em prática. Então, a motivação, ela às vezes acaba rápido, né? A motivação pode durar um dia, 2 dias, uma semana, mas quem é que tá lá todos os dias e todos os meses? Colocando em prática, fazendo acontecer, indo trabalhar, depois do trabalho, às vezes, se for necessário, ficar até um pouco mais, porque precisava fazer algo diferente para conquistar algum objetivo, né? Então, tudo isso acaba até mesmo sendo relacionado com a arquitetura, né? É com a arquitetura, é com materializa, né? Uma obra exige planejamento, exige investimento, exige tempo, exige abrir mão do espaço, né, que você está hoje. Então, aqui, por exemplo, era um espaço lindo, né? Agora a gente já está aqui com quase tudo
pela metade do nosso espaço, da nossa sala, que era aqui no Vita Center. Era um espaço que muita gente passou por aqui, as pessoas adoravam, vinham, batiam, se sentiam confortáveis, se sentiam em casa. Mas tudo isso, né, é pra gente crescer, pro nosso bem. Então, quando a gente quer algo mais, a gente não pode se acomodar e continuar vivendo só porque tá bom. Eu gostava de estar aqui, quem trabalhava gostava de estar aqui nessa sala, os clientes gostavam, quem vinham conhecer gostavam também, gente vinha só para simplesmente ficar um tempinho aqui. Então, por que eu vou querer sair de um espaço que já está dando certo, né? Mas a gente quer que algo mais aconteça. E para esse algo mais acontecer, eu vou ter que abrir mão, abdicar do que já está funcionando para fazer algo melhor. Então, é isso que eu quero trazer, essa pulguinha atrás da orelha de vocês. Né? Vocês estão fazendo isso, investindo, às vezes é medo, né? Pode ser que o medo de será que vai dar certo algo que já está dando certo? Vai continuar dando certo em outro espaço? Será que aumentar não é um risco? Será que vai perder a essência? Então, o que a gente pode fazer para continuar tendo essa essência? Né? Aqui na Voz a gente tem muito estipulado qual que é a essência da Voz, qual que é a essência do escritório, como que a gente quer atender, como que a gente quer recepcionar, como que a pessoa vai se sentir dentro do espaço, e isso é visualmente muito nítido, principalmente na nossa sala, né? Aqui na nossa sala, que era a nossa sala de recepção, de reunião, de atendimento, era muito materializado todo esse nosso propósito, todos os nossos valores, né? E é incrível como as pessoas percebiam rápido. Isso, diversas pessoas já vieram nos falar, diversas pessoas já nos contataram, não assim, nossa, como deu certo o teu propósito materializado no espaço. Não, porque as pessoas não sabem isso. Elas não sabem de maneira consciente o que está acontecendo ali, elas só sentem. A gente só chega no espaço e a gente só sente. A gente sente que a gente é bem recebido, a gente sente o espaço quente, a gente sente o espaço gelado, a gente sente se a pessoa está distante, se a pessoa está próxima. Isso tudo um espaço comunica, né? Então, sim, é um desafio sair de algo que está dando certo para fazer melhor. Com certeza, é uma dor. Mas talvez uma dor maior ainda seja a dor do crescimento. Eu sempre falo, dor do crescimento da empresa. A gente pode lembrar nossa infância, quando a gente era mais novo. Nossa, sentia uma dor na perna do nada. Que dor no joelho, que dor no braço, que dor no ombro. Tu não sabia o que era, tu não tinha se batido, tu não tinha feito nenhum esporte, tu não tinha feito nada para estar com aquela dor. Era simplesmente a dor do teu corpo crescendo. Né? Então, para tu crescer, tu vai ter que passar por uma dor. Tu vai ter que passar e abdicar mão de algumas coisas. Né? Eu gosto muito de muitas conversas com empresários, quando a gente está fazendo projeto e tendo decisões. Eu falo dessa dor do crescimento. É literalmente a